Sondagens de clube da Europa fizeram com que Leila Pereira agisse rápido e renovasse o contrato de um jogador. Nós vamos bater um papo sobre isso. Um outro assunto também importantíssimo é que Mike só sai se tiver uma compensação relacionada a esses jogadores. Clubes sabemos que estão interessados nesse jogador, porém só sai se cair uma grana no caixa do Verdão. Outro jogador que também está sendo ovacionado, e a matéria é o seguinte: Palmeiras toma nova decisão sobre vender Richard Rios e aumenta a pedida para 222 milhões de reais. E vamos falar sobre essa matéria, porque eu achei importantíssimo, até porque é um jogador que está subindo de produção e essa ascensão faz com que valorize mais ainda o seu passe, né? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza para que você, nem sou eu, tá? É o Periquito Louco. Deixa o like pro Periquito Louco aqui, que ele tá ansioso para saber se você deu like ou não deu like. E comenta. O seu comentário é muito importante sobre essas matérias que a gente traz aqui. Matérias relevantes, até porque é o mercado da bola que está agitado. A gente sabe que vai fechar o mercado da bola, porém, a gente sabe também que o Palmeiras está aí tentando trazer alguns jogadores, além de vender alguns jogadores. O mercado abre e a gente sabe que o Palmeiras sempre foi vitrine, não só aqui para o nosso país, mas para fora do país também. Antes de toda essa matéria, depois de ter pedido o like, que é muito importante, para você hypar o nosso vídeo, que é muito importante também, vamos aos fatos e vamos falar sobre as notícias do Verdão nessa manhã fria de terça-feira. Sondagens de times da Europa fizeram com que Leila Pereira desse aval para Alan renovar o seu contrato até 2029. O meio-campista vem ganhando espaço no time profissional do Palmeiras e desbancando medalhões. Palmeiras preparado para o Mundial de Clubes. E a gente sabe que com isso vários jogadores vão ser vistos aí, né? Tendo visto esses que eu tô falando. Até o próprio Mike também, né? Vai ser visto. E o Marcelo Liana, um repórter, trouxe a informação de que alguns clubes da Europa, não falou qual, mas alguns clubes da Europa estavam de olho no Alan. E isso fez com que a Leila Pereira agisse o mais rápido possível para poder renovar o contrato dele. Alan é do Palmeiras até 2029. Para não correr o risco, né, de perder o jogador brevemente, Leila Pereira, junto ao Anderson Barros, renovou o seu contrato, seu vínculo com a cria da academia até 2029. Vale ressaltar que o vínculo anterior do meio-campista com o Palmeiras era até 2027. Com isso, caso o contrato não fosse renovado, a multa do volante não seria tão alta como será a partir de agora. Então, para isso, palmas para a diretoria do Palmeiras. Porque se está realmente tendo essas sondagens, tem que renovar para, caso queira levar o jogador, que pague a multa e ele vá e seja feliz. E o Palmeiras embolse aí uma grana bacana. Outro assunto também que ontem, mais uma vez, foi muito questionado, eu fui muito questionado, relacionado ao Richard Rios. Alguns portais de fora estão dando aí que vários clubes estão atrás desse jogador, e a matéria é a seguinte: Palmeiras toma nova decisão sobre a venda de Richard Rios e aumenta aí, ó, para 222 milhões de reais. Segundo muitos repórteres e até mesmo pessoas próximas a Richard Rios, diz que ele quer sair, ele quer viver novos ares, ele quer explorar a parte europeia, e caso isso realmente aconteça, então eu acho que não tem que ficar segurando o jogador. A gente fala muito isso, se torna até repetitivo, né, essas nossas falas, mas não gosto, cara, quando fica segurando muito o jogador, porque a tendência é cair de produção e não subir de produção. Poderíamos ter ganhado uma bala em cima do Rony, mas não vendemos na hora certa, aí o cara caiu de produção. A matéria seguindo diz o seguinte: ainda assim a diretoria segue atenta à situação de mercado e até sobre as possíveis saídas. Um dos fatores para que isso possa acontecer é o Richard Rios. Recentemente foi revelado que para o próprio Porto, né, e alguns clubes estão atrás do jogador colombiano, e sinalizou 190 milhões de reais para tirar o jogador do clube paulista. Agora o Verdão acabou tomando uma decisão sobre a sua venda. Palmeiras aumenta a pedida. A alta cúpula da Sociedade Esportiva Palmeiras sabe que é muito difícil manter alguns jogadores, principalmente agora depois do Super Mundial. Palmeiras é uma vitrine, não só na base, mas também nos jogadores titulares. Então, eles já trabalham com algumas possibilidades de saída. Exatamente por isso que muitos dizem que eles estão no mercado para poder buscar peças de reposição.
E tá falando um pouquinho sobre o histórico do Richard Hughes. O maior campeão nacional contratou o Richard Hughes em 2023, quando chamou a atenção no futebol paulista, atuando pelo Guarani. O colombiano passou a ser destaque e virou titular absoluto da equipe, comandada por Abel Ferreira. Desde então, conforme dados do site Transfer Market, 132 partidas disputadas com 11 gols e 8 assistências. Neste período, ele conquistou 2 títulos, o Brasileirão de 2023 e o Paulista de 2024. E é isso, sobre o Richard Hughes. Eu acho que vai ser muito difícil segurar esse jogador e também não fico muito feliz dessa ideia de querer segurar o jogador, não. Se ele quer sair, gostaria até que vocês comentassem aqui. Se ele tá afim de sair, que ele que vá e saia e fique à vontade. Eu vou ligar a luz aqui, cara, porque parece que eu tô tão escuro. Acho que melhorou. Melhorou, não a lata, mas a imagem. Mike, agora falando um pouquinho de Mike, tá? Mike tem procura de outros clubes, porém a Leila Pereira decidiu também bater o martelo que só sai se o Palmeiras tiver alguma compensação diante a esse jogador. A matéria é a seguinte: Leila não aceita liberar o Mike de graça e lateral ficará no Palmeiras até o final do ano. Se quiser tirar o Mike agora, é só pagando. Mike tem procura de outros times, mas Palmeiras quer compensação financeira para liberá-lo antes do contrato. Alguns clubes estão sabendo que Marcos Rocha e Mike foram avisados que não renovarão seus vínculos com a Sociedade Esportiva Palmeiras e estão atrás do jogador, tendo em vista o próprio Mike. São Paulo, Santos e Grêmio estão atrás do jogador. Sem contar que o volante deverá cumprir seu contrato no Palmeiras. Já o Santos queria tentar trazer o ala esse ano com o Palmeiras liberando a saída de grátis, né? O jogador antecipando a sua saída de 6 meses, né? O Santos não é bobo nem nada. Tudo bem que tá passando a mão pelas paredes, mas também aí não, né, cara? Com isso, os clubes só devem contar com o Mike para o ano que vem e tentarão, nos próximos dias, tentar fazer um pré-contrato com o lateral. Vale lembrar que a partir de julho, o ala já pode assinar de graça com uma nova equipe. Diante desta matéria, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham interessante manter o jogador aqui, sabendo que ele vai ter vínculo com outro clube? Será que o jogador realmente vai jogar o que ele precisa jogar, sabendo que ele não vai mais ficar e não vai mais permanecer e já está fechado com outro clube? Será que não seria mais interessante você liberar o jogador, fazer um acordo com o jogador e não, vai embora, fica tranquilo, a gente te libera e você vai viver novos ares, do que manter o jogador aqui, às vezes o jogador insatisfeito ou até mesmo o jogador não entrando da forma como deveria em algumas partidas, até porque já tem vínculo com outro clube e o medo de se lesionar pode ser alto. Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês e gostaria muito da resposta de todos vocês aí. Muito obrigado a todos, um abraço e até mais tarde, que provavelmente eu venho com mais vídeo. Tamo junto!